como eu falei no vídeo aí anterior a respeito dos pentecostais e neopentecostais, né? O interessante é que a Bíblia diz o quê? Né? Que o Espírito Santo não habita em templo imundo. O Espírito Santo não habita em templo imundo, né? Ou seja, para você receber o Espírito Santo, você tem que estar limpo, puro, né? E muitos desses crentes aí, tanto homem como mulher, né? Estão lá pulando, dando sapituca, rolando pelo chão, espumando pela boca e diz que está cheio do Espírito Santo. Não é verdade? Muitas irmãs já têm o chão quebrado, a barriga do tamanho, parece uma Kombi, do tamanho da barriga de uma égua grávida de 11 meses, né? A barriga chega a estar no pé da goela, né? Ou seja, a maioria das irmãs e dos irmãos com glutonaria, coisa que a Bíblia condena, diz que não entrará no reino do céu, que tem glutonaria. As irmãs já com o puxão quebrado, os irmãos já com o puxão quebrado de comida, carne assada, ou seja, tem glutonaria, são glutônio, né? Então lá pulando, dando sapituca, cheio do Espírito Santo, né? Dizendo eles, né? Que é o Espírito Santo, não é verdade? A Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em templo imundo, né? Muitos deles estão lá, tanto homem como mulher, saiu intrigado com o vizinho, saiu intrigado com a família, não paga a conta em dia, não paga o que deve, né? E não dá um bom dia para ninguém, quer ser santo, quer ser melhor do que os outros, não é verdade? E o Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo é Deus. Se a pessoa está com Deus, ele é o quê? Ele é reto, ele é justo, né? Ele paga a conta em dia, ele é honesto na sociedade, ele é um exemplo a ser seguido, né? Ele dá testemunho de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo, segundo Gálatas, é o quê? Bondade, longanimidade, benignidade, paz, amor, fé, alegria e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo segundo a Bíblia, né? E os indivíduos estão lá pulando, dando sapituca, rolando pelo chão, fazendo aquela moagem toda, aquela fuleiragem deles lá toda, e diz que aquilo é o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo é o quê? É ordem, é decência. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é amor, é paz, é alegria. E a maioria desses indivíduos que estão lá cheios do Espírito Santo rolando, né, escumando pela boca, muitos deles devem até Deus e o mundo, como diz o ditado do povo. Não paga conta em dia, não fala com o vizinho, é intrigado com o vizinho, é intrigado com o pai, é intrigado com o irmão da igreja. Então lá pulando, não sabe tudo, dizendo que está cheio do Espírito Santo. Entendeu? Eu falo aqui sem medo de errar, sem medo de Deus me chamar no dia do juízo para provar. Esse espírito que está no rabo das irmãs, nas igrejas pentecostal e neopentecostal, é aquele espírito que o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, 1 Timóteo, né, capítulo 4. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homem que prega mentira. Esse é esse espírito das igrejas pentecostal e neopentecostal. As primeiras igrejas que eu frequentei na minha vida, de 5 anos, 6 anos de idade, quando meu pai era vivo, me levava, as primeiras igrejas que ele frequentou e levava, nós era o quê? A igreja pentecostal, a Assembleia dos Deuses, né? E lá você não via essa fuleiragem. Lá era tudo comportado, as irmãs tudo agasalhadinha, roupa tudo comportável, com carro aquele couro bonito, aquela coisa aiada toda. Não tinha essa fuleiragem. Isso aí veio surgir de quê? De uns 30 anos pra cá, veio surgir esse movimento aí, né? E quem inventou isso? Os falsos profetas americanos, os espíritas, né? O espiritismo americano, chamado Minihim, Ronald Reagan, os Moços Cerulli, Mary Moore, Mike Murdock. Foi eles que inventaram essa fuleiragem aí. E tá aí hoje enraizado no meio pentecostal e neopentecostal. Eles pulando, dando sapituca com ferrabras nas costas, no couro, e dizendo que é o Espírito Santo, essa palhaçada aí. Entendeu? Sem ter nada de Espírito Santo. Entendendo? Porque o Espírito Santo, segundo a Bíblia, o fruto do Espírito Santo é o quê? Paz, amor, alegria. Quando a pessoa é acomodada pelo Espírito Santo, ele é o quê? Ele é alegre. Ele busca falar de Deus para as pessoas. Ele busca ajudar o próximo. Ele busca pregar o Evangelho em praça pública para todo mundo saber do amor, da graça e da vinda de Cristo, da volta de Cristo. Esse é o fruto do Espírito Santo. Quando a pessoa é acomodada com o Espírito Santo, ele não sai pulando, dando sapituca, escumando pela boca, não. Ele se importa para com o próximo. Ele se importa com a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus para outras pessoas conhecer a palavra de Deus. Esse é o fruto do Espírito Santo. Não é essa putaria aí do neopentecostal.